também para se discutir sobre as mães. É a saúde mental. Como disse aqui nossa ouvinte internauta, Angélica Cobra, olhar para a saúde acima de tudo. Ela falava da questão dos exames feitos lá em Vinhedo, né? Muita gente descobrindo a hipertensão, mas a gente sabe da dificuldade, né, que as pessoas com algum que a saúde mental não está boa, o quanto isso pode atrapalhar, né? Nós estamos em contato agora com a Sabrina Amaral, que é psicóloga, especialista em neurociência do comportamento. Doutora Sabrina, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Muito boa tarde, eu que agradeço o convite. Doutora Sabrina, a primeira coisa que a gente tem que falar, né? A maternidade, ela já é um teste muito grande para a saúde mental, né? Porque além da alegria de ter um filho, tem tudo que o cerca, né? Às vezes tem os problemas aí com o trabalho, como a gente ouviu na reportagem da Viviane Abreu agora há pouco. Ela vai desregular o sono, ela vai ter mudanças hormonais. Então, cuidar da mente é muito importante também, porque tem que ter um preparo, né, para ser mãe, né? A gente tem que ter um preparo antes, durante e depois desse período, porque a vida muda completamente. Todas as áreas da vida da mulher, a começar do corpo dela, o futuro dela nunca mais vai ser o mesmo. E existe todo um estigma em relação à saúde mental, de um modo geral. Mas quando a gente fala de saúde mental na maternidade, eu acho que esse estigma ele fica ainda mais forte. Acho que as coisas que as mulheres mais escutam neste período é vai passar. E elas não querem só ouvir que passe, elas querem ser acolhidas. Nós precisamos de iniciativas que acolham essas mulheres, que ajudem a desenvolver mais essa saúde mental e ter mais qualidade de vida, mais equilíbrio entre as áreas da vida. E qual é o momento que a mãe mais precisa disso, doutora Sabrina? É quando na gravidez? É quando nasce o bebê? É quando o bebê cresce um pouco mais, que aí ele tem todos aqueles processos, né, de começar a falar, a andar. Aí a mãe tem que voltar a trabalhar depois, ainda com o bebê pequeno, vai levar para a escola, né? Aí depois a gente sabe, é uma cena até corriqueira nas escolas infantis, a criança chora porque não quer ficar lá e a mãe chora também de ter que deixar a criança, né? Então, qual que é o momento mais difícil, assim, que tem que ter a saúde mental muito forte para isso não acontecer? É difícil falar de um momento, porque acho que cada momento vai ter as suas dores e as suas peculiaridades. Mas vamos pensar em termos de estatística. O período do puerpério, que é o pós-parto até o primeiro ano de vida da criança, é um período muito difícil para a mulher, estatisticamente falando. Nós temos aí quadros de depressão pós-parto, de ansiedade, de burnout, a própria privação do sono traz impactos para a saúde física e mental da mulher. E tem o seguinte aspecto, né? Na gravidez, a mulher, ela recebe todo aquele paparico, aquele cuidado, a atenção, e tem o chá de revelação, aqueles eventos rituais que se faz. Mas uma vez que o bebê nasce, é como se toda essa atenção ela fosse 100% direcionada para o bebê. E a mãe fica ali tendo que dar conta, as visitas que chegam vêm visitar o bebê, não vem visitar a mãe, e acaba dando até mais trabalho para essa mãe nesse período. Então, esse período em que ela está precisando de uma rede de apoio para coisas básicas, como se alimentar, como dormir, como ter tempo para tomar um banho, é fundamental. Então, se eu pudesse destacar, eu acho que eu iria nesse primeiro ano do puerpério, pelas estatísticas da psicologia baseada em evidências. Quando se deve começar um tratamento para essa saúde mental? A gente está falando das mães especificamente, né? Mas fazer uma terapia desde a adolescência pode fazer com que a pessoa chegue à fase adulta e se prepare, né, para ser mãe de uma outra forma? Bom, diferente das medicações alopáticas, a terapia ela não tem contraindicação e não há overdose de terapia. Muito bom. Então, pelo contrário, eu acho que ela traz para a gente repertório, autoconhecimento e ferramentas para a gente ter uma vida cada vez mais plena e mais feliz. Então, não importa se é na adolescência, se é na vida adulta, se é no casamento, às vezes você, enquanto casal, começa a passar por problemas,
é importante a gente naturalizar e normalizar falar sobre saúde mental, de dizer, olha, gente, eu estou em terapia, ou aprendi isso na minha terapia, ou estou tomando medicação, e está tudo bem. Afinal de contas, ninguém fica constrangido de falar que faz uso contínuo de insulina por ser diabético. Qual o problema de tomar um antidepressivo para poder ter um equilíbrio neuroquímico melhor no seu cérebro e mais qualidade de vida? Não faz sentido para você? Total. E agora, a minha pergunta é o oposto. Existe um período tardio para se começar a cuidar da mente? Tardio, acho que nunca. Eu acho que sempre é tempo. Eu, como psicóloga, acredito muito na capacidade de transformação do ser humano. E, acima de tudo, o nosso cérebro ele tem uma habilidade limitada de neuroplasticidade, de se reinventar. Então, tem períodos que isso vai ser mais fácil, quando você está menos fragilizado e menos doente em questões emocionais, e tem períodos que fica mais difícil, mas sempre é possível você fazer um momento de mudança. Júnior Soares, doutora Sabrina é sensacional, acompanhamos o trabalho dela junto às mães e às mulheres. Como que é esse trabalho? Essa mensagem chegou do Júnior aqui, como que funciona isso, doutora Sabrina? Bom, existe um trabalho todo de acolhimento das mães e das mulheres nesse sentido. Mencionando até um pouquinho a última reportagem que a gente fala da vida profissional, muitas mães, quando têm os seus filhos, fazem uma transição de carreira e começam, por exemplo, a empreender. Eu faço um trabalho voluntário na Rede Mulher Empreendedora para empoderar essas mulheres através do empreendedorismo, trazendo independência para a vida financeira delas e tempo para cuidar dos filhos. E no trabalho do consultório, no dia a dia também, nesse acolhimento e ajudando as mães a lidarem com esses desafios da tão romantizada maternidade. Está muito romantizado esse mito de nasce um bebê, nasce uma mãe. Mais ou menos, né? Olha, chamou muita atenção o que você disse, doutora, sobre a história de ir visitar o bebê e não a mãe, né? Ou seja, as outras pessoas ao redor têm que ajudar também, né? Queridos ouvintes, por favor, quando vocês forem visitar o bebê, leva um presentinho para o nenê, mas leva um presentinho para a mãe, pergunta se ela já almoçou, se ela precisa tomar um banho, se tem uma louça para lavar, coisas básicas que você pode fazer para auxiliar, que ela vai ser infinitamente grata. Para a gente fechar, doutora Sabrina, essa questão, né, da saúde mental que fica prejudicada, isso é genético, isso é empírico, isso pode acontecer com qualquer pessoa? Dá para definir isso? Porque a gente sabe que cada pessoa tem uma mente diferente, né? Mas é possível ter assim um padrão, entre aspas? Existe uma predisposição, seja por questão genética, já tem estudos a respeito disso, mas vai muito de uma química entre o temperamento da pessoa e o ambiente. O temperamento é nato, a pessoa já nasce com esse temperamento. E as experiências de vida que ela tem, o ambiente, isso influencia muito. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento mais melancólico, a tendência de ela desenvolver um quadro depressivo é maior. Contudo, se ela cresce num ambiente acolhedor, onde existe uma segurança psicológica, um espaço de acolhimento, ela dificilmente vai desenvolver essa característica, né? Uma campanha que fala muito a respeito de saúde mental das mães é o Maio Furta Cor. Ele foi idealizado há 3 anos por uma psicóloga e um psiquiatra, se conheceram no puerpério, na maternidade, e essa campanha hoje já está em mais de 17 países, em 4 continentes, e o objetivo é trazer essas pautas da saúde mental, naturalizando sobre o assunto, promovendo políticas públicas de inclusão e cuidado para essas mães. Outra pergunta que eu vou fazer antes da gente encerrar, porque muita gente acha, doutora, que a depressão ela é só um estado de tristeza. Não, ela é uma alteração, né, no organismo, né? Ela é uma alteração no organismo como um todo. Então, existem fatores ambientais? Existem. Existem fatores emocionais? Existem. Mas existem fatores que são neuroquímicos. Da mesma forma que você tem uma deficiência de uma determinada vitamina no seu organismo, você pode ter um desbalanceamento desses componentes e isso trazer o quadro da depressão. É o que acontece, por exemplo, na depressão pós-parto. Então, os hormônios da mulher ficam todos bagunçados ali e ela acaba tendo um impacto muito grande na fisiologia por conta disso.
claro que toda a sobrecarga dos primeiros cuidados, a privação de sono, a falta de tempo, a autocobrança auxilia, agrava a possibilidade da depressão acontecer, mas existe sim essa questão fisiológica. Eu quero liberar a doutora Sabrina, só que aí os pais e mães começam a mandar pergunta. Por exemplo, o Fabiano Romancini, ele pergunta como ajudar pais que recebem diagnósticos de criança com síndrome de Edwards. Eu fui até tentar pesquisar aqui o que era a síndrome de Edwards, que eu sinceramente não conheço, mas é uma alteração, né, que aí deve fazer os pais entrarem em desespero, né, doutora? Eu acho que toda criança, Eduardo, que ela nasce com alguma condição, ela traz para os pais um desafio de, primeiro, aceitar, segundo, aprender a lidar com isso, e terceiro, incluir essas particularidades no dia a dia. Isso vale para a criança com qualquer tipo de síndrome ou limitação, seja física ou mental. Nesse sentido, é muito importante que a gente faça um trabalho de acolhimento desses pais, de psicoeducar os familiares sobre o que deve ou não deve fazer para auxiliá-lo, o que deve e não deve ser falado ou perguntado, e de que maneira eles podem ser uma rede de apoio importante para esses pais conseguirem lidar com isso de maneira mais tranquila. Bom, então, muitas dúvidas tiradas aqui pela doutora Sabrina Amaral. Quero agradecer muito, né, por falar desse tema tão importante, né, já que as mães estão comemorando o dia delas no domingo, mas que também a gente pensar na saúde mental delas, porque pode ter dias mais felizes sempre, não só nesse domingo. Doutora Sabrina Amaral, que é psicóloga, ela é especialista em neurociência do comportamento. Muito obrigado por essa entrevista aqui para a gente no Estúdio CBN, doutora Sabrina. Eu que agradeço o convite, convido as pessoas a pesquisarem do Maio Furta Cor, aderirem à campanha, participarem dos eventos e, principalmente, naturalizar falar sobre saúde mental. Muito obrigada. Você é mãe, doutora? Sou mãe. Então, feliz Dia das Mães também. Muito obrigada. Uma boa tarde. Agora são 3 horas... Boa tarde. 3 horas e 52 minutos. E a gente vai mudar de assunto, porque hoje aqui nós tivemos a honra de receber